Bom dia, pessoal! Estamos aqui na aula de hoje para dar continuidade aos nossos estudos sobre os filósofos contratualistas. E agora a gente vai falar sobre John Locke, que é conhecido também aí como o pai do liberalismo clássico, né? Nós vamos então falar um pouco sobre a biografia, sobre o contexto histórico da época em que Locke estava inserido. Nós vamos falar sobre a visão do filósofo sobre alguns conceitos e depois a gente vai ter aí um bate-papo, né? A relação entre esse modelo liberal econômico clássico e a nossa atualidade. Vai ser primeiro a biografia, o contexto histórico, depois o estado de natureza, o contrato social, qual o papel do Estado após esse contrato e a discussão, o conceito de soberania, e depois a gente vai estar aí encerrando a apresentação. Sem mais delongas, vamos começar com a biografia de John Locke. Então, John Locke nasceu na cidade de Bristol, na Inglaterra, no ano de 1632, e aos 20 anos, em 1652, ele foi estudar medicina na Universidade de Oxford, onde depois ele virou até professor. Mas em 1666, ele foi requisitado como médico e conselheiro do Lord Shaftesbury, que era um político liberal da oposição ao rei Carlos II. A partir daí, Shaftesbury virou um mentor político de Locke na sua formação política liberal. Em 1681, Shaftesbury foi acusado de conspirar contra Carlos II e ele foi obrigado a se exilar na Holanda, onde faleceu 2 anos depois. Já em 1683, Locke, como opositor do reino Stuart, foi obrigado a se refugiar também na Holanda, e ele só veio a retornar na Inglaterra após o triunfo da Revolução Gloriosa. Em 1689 e 1690, ele publicou suas principais obras: Cartas sobre a Tolerância, Ensaio sobre o Entendimento Humano e os dois tratamentos sobre o governo civil. Além disso, ele era também um defensor da liberdade e da tolerância religiosa. Locke foi considerado o fundador do empirismo e, como filósofo, ele foi conhecido pela teoria da tábula rosa do conhecimento, que é, portanto, uma crítica à doutrina de ideias inatas, segundo a qual determinadas ideias, princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente das suas experiências. O século XVII foi marcado por conflitos entre a coroa e o parlamento, controlados respectivamente pela dinastia Stuart, defensora do absolutismo, e a burguesia ascendente, partidária do liberalismo. Esse conflito assumiu também conotações religiosas entre católicos, anglicanos, presbiterianos e puritanos. A crise foi agravada pelo conflito econômico entre os detentores de monopólios e privilégios concedidos pela coroa e os que lutavam pela liberdade comercial e de produção. Em 1640, o rei Carlos I e o parlamento iniciaram a Guerra Civil, que durou 9 anos e terminou com a condenação à morte de Carlos I, em 1649. O parlamento liderado por Oliver Cromwell implantou a República Inglesa e se iniciou o chamado Protetorado de Cromwell, tendo apoio da burguesia puritana e do exército. Nessa época, a Inglaterra se transformou em uma potência naval e comercial. Com a morte de Cromwell em 1660, o país entrou novamente numa crise política, e para evitar uma nova guerra civil, foi restaurado o poder da monarquia, com os Stuarts de volta ao trono. A política pró-católica e pró-França adotada pelos Stuarts reativou o conflito com o parlamento. Durante o reinado de Jaime II, que durou entre 1685 e 1688, a crise atingiu seu ápice devido ao jeito católico e absolutista. Por conta desse agravamento, os conservadores e liberais se aliaram com Guilherme de Orange e organizaram uma conspiração contra o monarca. Em 1688, Orange depois Jaime II e recebeu a coroa do parlamento, marcando a vitória do liberalismo político sobre o absolutismo. Em 1689, com a aprovação da Bill of Rights, que assegurou o poder do parlamento e colocou a Inglaterra como uma monarquia limitada, do jeito que conhecemos hoje. Então agora a gente vai começar aí a introdução aos conceitos filosóficos e eu vou começar falando sobre o estado de natureza. Pode passar. Esse estado de natureza nada mais é do que o estado da sociedade antes da criação da sociedade civil, ou seja, um estado que se encontra antes da criação do governo, para que diante desse cenário seja possível a gente compreender
quais as razões e as necessidades que levam as pessoas a organizar o convívio social do jeito que a gente entende hoje. John Locke descreve o estado de natureza como esse lugar onde não há um governo exercendo poder sobre as pessoas. Então, não há uma lei conhecida por todos ou que seja imposta pelos homens para servir de um parâmetro, né? Nesse caso, cada um estaria livre para decidir as suas ações e colocar à disposição tudo que possui da forma que achar correto ou conveniente, de acordo com a sua própria regra moral. Não existiria leis, não existiria a Constituição aí para basear as ações da sociedade. É mais ou menos cada um por si. Eu vou falar um pouco sobre o contrato social. O estado de natureza, relativamente pacífico, não está isento de conveniências, como violação de propriedade, a falta de lei estabelecida, de juízes imparciais e de forças coercitivas para impor a execução das sentenças e colocar os indivíduos singulares em estados de guerra um contra os outros. É necessidade de superar esses inconvenientes que, segundo John Locke, leva os homens a se unirem estabelecendo livremente entre si o contrato social, que realiza a passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil. Esta é formada por um corpo político único, dotado de legislação, força concentrada da comunidade, essas coisas. Seu objetivo principal é a preservação da propriedade e da proteção da comunidade, tanto dos perigos internos quanto das invasões estrangeiras. Bom, agora iremos falar sobre o contrato social de John Locke comparando com o de Hobbes, né? Que inclusive não tem nenhuma semelhança em ambos, né? O de Hobbes, os homens eles formam entre si um pacto de submissão, pela qual transferem ao trem, seja a uma outra pessoa ou até mesmo ao Estado ou uma assembleia, a sua força coercitiva, a força coercitiva da comunidade, trocando assim a sua liberdade, né? John Locke é um pacto de consentimento em que os homens concordam em formar uma sociedade civil, assim preservando seus direitos, que já possuem por natureza, né? Que são eles o Estado civil, né? Os direitos naturais do ser humano, a vida, a liberdade e aos bens. John Locke, ele começa indagando, né, que os burgueses se achavam superiores aos nobres e pobres, e afirma que Deus deu a todos os mesmos direitos e missões, então a culpa do pobre ser pobre é exclusivamente dele. Locke afirma também que os pobres eles só estão nessa condição pois trabalham para outras pessoas, em vez de guardar dinheiro para adquirir uma propriedade privada, eles gastam, ou porque eles não trabalham o suficiente. Eu vou falar sobre a teoria liberal de John Locke, e segundo a teoria liberal dele, diz que o Estado possui três funções de interação. A primeira que diz que por meio das leis e do uso legal da violência, o exército e a polícia tende a garantir o direito natural da propriedade, sem interferir na vida econômica, pois não tendo instituído a propriedade, o Estado não tem poder para nela interferir. Onde é liberalismo, isto é, o Estado deve respeitar a liberdade econômica dos proprietários privados, deixando que façam as regras e as normas das atividades econômicas. Já a segunda tem que os proprietários privados são capazes de estabelecer as regras e as normas da vida econômica ou do mercado entre o Estado e o indivíduo. Intercala-se uma esfera social, a sociedade civil, sobre a qual o Estado não tem poder instituinte, mas apenas a função de garantir e de habilitar os conflitos nele existentes. O Estado tem a função de habilitar, por meio das leis e da força, os conflitos da sociedade civil. Já a terceira e última diz que o Estado tem o direito de legislar, permitir e proibir tudo quanto pertença à esfera da vida pública, mas não tem direito de intervir sobre a consequência dos governados. O Estado também deve garantir a liberdade de consciência, isto é, a liberdade de pensamento de todos os governados, e só poderá exercer
censura nos casos em que se emitem opiniões sediciosas que oponham em risco o próprio Estado. Antes da gente começar a discussão, né, sobre a relação entre o modelo liberal econômico clássico e o que a gente tem na atualidade, que na verdade é bem próximo disso, eu gostaria de falar um pouco então sobre o conceito de soberania. A origem da palavra soberania vem do latim supremitas e potestas, e significa poder supremo. Um poder é dito soberano quando não existe outro superior a ele. Para Hobbes, o soberano pode ser um rei, um grupo de aristocratas ou uma assembleia democrática. Para Rousseau, o soberano é o povo, entendido como vontade geral, pessoa moral, coletiva, livre e corpo político de cidadãos. No pensamento político dos dois, a propriedade privada não é um direito natural, mas civil. Em outras palavras, mesmo que no estado de natureza em Hobbes e no estado de sociedade em Rousseau, os indivíduos a posse de terras e bens. Essa posse é o mesmo que nada, pois não existem leis para garanti-la. A propriedade privada é, portanto, um efeito de contrato social e um decreto de soberano. Essa teoria, porém, não era suficiente para a burguesia em ascensão. De fato, embora o capitalismo estivesse em via de consolidação e o poderio econômico da burguesia fosse inconteste, o regime político permanecia monárquico e o poderio político e o prestígio social da nobreza também permaneciam. Para enfrentá-los em igualdade de condição, a burguesia precisava de uma teoria que lhe desse uma legitimidade tão grande ou maior do que a de sangue e a hereditariedade da uma realeza e a nobreza. Essa teoria será a da propriedade privada, como direito natural, e sua primeira formulação coerente será feita pelo filósofo inglês Locke. Locke parte da definição do direito natural como o direito à vida, à liberdade e aos bens necessários para a conservação de ambas. Esses bens são conseguidos pelo trabalho. O Estado existe a partir do contrato social, tem as funções que Hobbes lhe atribuiu, mas sua principal finalidade é garantir o direito natural da propriedade. Dessa maneira, a burguesia se vê inteiramente legitimada perante a realeza e a nobreza, e mais do que isso, surge como superior a elas, uma vez que o burguês acredita que é proprietário graças ao seu próprio trabalho, enquanto reis e nobres são parasitas da sociedade. O burguês não se reconhece apenas como superior social e moralmente aos nobres, mas também como superior aos pobres. De fato, se Deus fez todos os homens iguais, se a todos deu a missão de trabalhar e a todos concedeu o direito de propriedade privada, então os pobres, isto é, os trabalhadores que não conseguem tornarem-se proprietários privados, são culpados por sua condição inferior. São pobres, não são proprietários e são obrigados a trabalhar para outro, seja porque são perdulários, gastando o salário em vez de acumulá-lo para adquirir propriedades, ou seja porque são preguiçosos e não trabalham o suficiente para conseguir uma propriedade. E aí, quem quer começar? Vou começar a discussão. Parafraseando Cauã. Pobre só não é burguês porque ele gasta em vez de guardar ou não trabalha o suficiente. Vocês concordam com essa afirmação? Não. É isso, essa é toda a retórica liberal, né? Ele trabalha partindo do ponto de que a gente já é todo mundo igual, e não só a de Deus, todo mundo igual em direito, todo mundo, não existe desigualdade social, não existe racismo. É como se a gente. É isso, velho. Como é que a gente vive em um sistema que já parte do princípio de que todo mundo tem os mesmos direitos, que ignora a presença da desigualdade social, que ignora a presença das patologias sociais, né, dentro da sociologia que a gente tem aí. E aí a gente não tem um caminho para a resolução desses problemas. Não existe um caminho para a chegada nessa sociedade utópica para fazer valer a meritocracia, né? Porque Exatamente. quando a gente lê o texto, a gente riu muito, né? Especialmente o Cauã, que foi a parte que ele falou. E, pô, velho, como é que o cara chega e realmente escreve você só é pobre porque você quer? E o cara ainda puxa a brasa pra sardinha dele, né? Porque aí, na visão aí de que o burguês é melhor, tanto moralmente, é superior moralmente e espiritualmente, tanto do que o pobre, tanto do que o monarca. Porque o monarca só. Enfim. E aí, dentro de uma monarquia absolutista, você tem o rei, você tem a monarquia como um parasita da sociedade. E você tem o pobre, que ele é pobre porque trabalha para os outros. Porque não guarda o seu próprio dinheiro, porque não investe em propriedade.
E aí, quando a gente traz essa retórica para a atualidade, é até cruel, né? Fazer esse tipo de comparação, esse tipo de comentário. Como é que você chega para a pessoa e fala, pô, você só é pobre porque não trabalha? Sendo que a gente tem aí, quantos milhões? 15 milhões de desempregados no país? Esse número com certeza está defasado. Eu acho que ele é de antes da pandemia, né? Mas agora, então... Os mesmos direitos, né? Todo mundo consegue trabalho, assim, fácil, a cada esquina. Não, mas é isso. Como se você pudesse sair entregando um currículo e ser aceito. E aí hoje, trazendo mais para a atualidade, né? O que eu sinto muito forte é esse argumento da meritocracia, de quem quer dar um jeito. Mas, pô, não é assim. Até porque dentro do próprio liberalismo clássico não é assim. Você parte já da premissa de que a sociedade é igual. Como é que você vai ter um sistema funcionando, um sistema desse que a gente está inserido aí, né, no liberalismo, no neoliberalismo, a gente tem as políticas ultraliberais e ultra... É engraçado, né? Ultraliberal e ultraconservador ao mesmo tempo. O famoso liberal na economia, conservador nos costumes. Mas a gente tem aí essa política, né? E aí, como é que você vai implantar um negócio que desde a sua base você já vê que é furada? Então é essa a provocação que a gente deixa aí para a sala no dia de hoje. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e até